Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Santarém. Está a começar o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, começamos com uma notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador. O Ministério da Saúde recebeu 3 e-mails com o pré-aviso de greve dos técnicos do INEM em 2024. Uma paralisação que provocou atrasos no socorro e que, segundo uma auditoria, esteve na origem de 3 mortes. O Ministério da Saúde foi acusado de não ter acautelado a definição de serviços mínimos. A ministra Ana Paula Martins argumentou que não teve conhecimento do pré-aviso. Isso mesmo foi reiterado pela titular da pasta durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito a este caso. Não foi a única. Está aqui connosco em estúdio o jornalista Tiago Queiro, que assina este artigo, pode ler em observador.pt. Tiago, tiveste acesso aos e-mails que provam que o Ministério foi, afinal, informado do pré-aviso de greve e com antecedência. Exatamente. Boa tarde. Sim, 20 dias antes do início da greve, que decorreu entre 30 de outubro e 4 de novembro de 2024, o sindicato que representa os técnicos de emergência enviou vários e-mails ao Governo, incluindo 3 ao Ministério da Saúde. A quem foram enviados em concreto esses e-mails? Quem foram os destinatários? Esses e-mails foram enviados a 10 de outubro de 2024 a 3 gabinetes. Aos gabinetes da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, também ao gabinete da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, que tinha a tutela do INEM à data, e também à Secretaria de Estado da Saúde, liderada por Ana Povo. Os e-mails foram lidos? Sabemos se esses e-mails foram lidos, foram abertos? Sim, nós tivemos acesso aos recibos de leitura e, portanto, que provam que foram lidos. É possível que estes e-mails tenham sido lidos e não tenham chegado ao conhecimento dos mais altos responsáveis do Ministério, aqui incluída a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins? Pois, isso é o que agora a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está em curso agora na Assembleia da República, vai tentar perceber. O que sabemos é que a Ministra Ana Paula Martins e também a ex-Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, disseram no Parlamento que não tiveram conhecimento desses pré-avisos de greve. O que a ex-chefe de gabinete de Cristina Vaz Tomé explicou foi que esses e-mails chegaram de facto, mas foram lidos pelo apoio. O que é o apoio? É uma espécie de serviço que existe em todos os ministérios que recebe toda a informação, todos os comunicados, toda a comunicação oficial, no fundo, que é enviada e que depois distribui essas comunicações pelos vários gabinetes. Agora, isso é o que vai ser apurado, entretanto, pela CPI. Não sabemos se estas governantes tiveram ou não conhecimento dos pré-avisos de greve. Ou seja, não sabemos se esse serviço de apoio encaminhou ou não esta informação diretamente para as responsáveis pela Ministra e pelas Secretárias de Estado. Exato. Uma informação que tivemos esta semana foi que esse serviço de apoio encaminhou este e-mail para o chefe de gabinete da Secretária de Estado da Saúde, que não era a Secretária de Estado da Gestão da Saúde, que tinha a pasta do INEM, ou seja, encaminhou o pré-aviso para o gabinete errado. Muito bem, esta é uma notícia, como dizia, que faz manchete a esta hora em observador.pt, notícia assinada pelo jornalista do Observador, Tiago Queiro, que acompanha de forma mais próxima estes temas relacionados com a saúde. E está fechada a venda do novo banco aos franceses do BPCE. Disso mesmo dá conta em comunicado do novo banco, cerca de 2 semanas depois da autorização do Banco Central Europeu. A venda é concretizada pelo valor de perto de 6.700 milhões de euros, mais 200 milhões do que estava previsto. O Ministério das Finanças já vai soldar a concretização do negócio, que permite ao Estado arrecadar quase 1.700 milhões de euros, perto de 900 milhões destinados ao Fundo de Resolução. E, Miguel, a inflação subiu para 3,4% em abril. São dados do Instituto Nacional de Estatística. Um aumento de 0,7 pontos percentuais face a março, uma subida justificada com a escalada do preço dos combustíveis, com reflexos em toda a economia. Se atendermos apenas à evolução do indicador dos produtos energéticos, a variação é de 11,7%. Em março tinha sido de 5,7%. E a alimentação, Miguel?
também está mais cara. Sim, e no caso dos bens alimentares não transformados, os alimentos frescos, há uma subida média de preços de 7,5% em abril. Em março, a variação tinha sido de 6,4%. Dados conhecidos em dia de reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. A expectativa dos analistas é que não seja decidida qualquer mexida nas taxas de juro. Daqui a sensivelmente 10 minutos, ficaremos a saber qual a decisão do Conselho de Governadores. E o Primeiro-Ministro reagiu à hora do almoço aos dados da inflação. À margem da cerimónia de apresentação de novos investimentos do Grupo Nabeiro em Campo Maior. E embora, do ponto de vista quantitativo e numérico, a taxa de inflação não esteja num patamar preocupante ou suscetível de criar alarme, às vezes um processo de crescimento da inflação, mesmo que do ponto de vista geral esteja nos 2,7%, isso não quer dizer que não haja depois bens específicos cujo aumento seja muito superior. Nós sabemos que, por exemplo, nos bens alimentares há um crescimento de preço superior a esse montante. A reação do Primeiro-Ministro ao final desta manhã, os dados da inflação, hoje revelados pelo Instituto Nacional de Estatística. E para além da inflação, Miguel, o INE avançou também esta manhã com uma estimativa da evolução do PIB. Nos primeiros 3 meses deste ano, a economia portuguesa terá crescido 2,3%. Isto na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o INE, para este resultado contribuiu de forma muito particular a procura interna, com o aumento do investimento. Já a procura externa foi negativa. As importações subiram mais do que as exportações. E quando comparamos com o último trimestre de 2025, registra-se uma estagnação. Sim, face aos últimos 3 meses de 2025, não houve qualquer variação do PIB. A média da União Europeia e dos países do euro foi de 0,1%. Na comparação em cadeia, Portugal teve um dos piores desempenhos, pior só mesmo a Lituânia, Suécia e Irlanda. Na comparação a um ano, Portugal está entre os melhores. 1h06. O líder supremo do Irão garante que o país não vai abdicar da capacidade nuclear e acredita que o Golfo Pérsico vai ter um futuro sem os Estados Unidos da América. Num discurso a coincidir com o Dia Nacional do Golfo Pérsico, o paradeiro de Mojtaba Khamenei tem sido questionado pelos serviços de informação dos Estados Unidos e de Israel. O filho do anterior líder supremo, Ali Khamenei, ficou ferido no ataque norte-americano que matou algumas das principais figuras do regime de Teherão e mesmo no discurso de hoje, muito crítico dos Estados Unidos, Mojtaba Khamenei continua, João Gama, longe dos holofotes. Até porque este discurso, Miguel, apesar do tom, foi transmitido apenas por comunicado nos meios de comunicação estatais. Recorremos por isso à Al Jazeera para ler o que o líder supremo do Irão decidiu escrever no Dia Nacional do Golfo Pérsico para dizer que vislumbra um futuro livre dos Estados Unidos e um novo capítulo no Estreito de Hormuz 2 meses depois do início da guerra. Mojtaba Khamenei acredita que o bloqueio norte-americano se transformou num fracasso vergonhoso. O líder supremo acusa os Estados Unidos de serem os principais responsáveis pela falta de segurança na região. Os Estados Unidos e as suas bases militares fantoches nos outros países do Golfo. Num tom abertamente hostil para com Washington, Khamenei diz que estas bases militares não têm capacidade para garantir a sua própria segurança, quanto mais a segurança de outros países. São bases em países aliados dos Estados Unidos, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e do Qatar. Quanto aos norte-americanos no Pérsico, apenas pertencem, diz o líder supremo, no fundo do mar. E quanto às negociações, tendo em vista um cessar-fogo permanente, nem uma palavra. Khamenei promete apenas proteger as capacidades nucleares e balísticas do Irão, apesar desta ser uma linha vermelha para a Casa Branca e para Donald Trump. Diz que os iranianos vão proteger as instalações nucleares como se tratassem de fronteiras marítimas, terrestres e aéreas do país. João Gama, com este discurso, o líder supremo do Irão, em comunicado, Mojtaba Khamenei garante que o país não vai abdicar da capacidade nuclear e acredita também que o Golfo Pérsico vai ter um futuro sem os Estados Unidos da América. 1h09. Miguel, que outras notícias marcam a atualidade?
O incêndio deflagrou hoje num prédio no centro da Amadora. A notícia é avançada pela CNN Portugal. Fala num incêndio violento que já resultou em 3 vítimas. São feridos. O prédio teve de ser evacuado. A CNN relata que há moradores nos pisos mais altos que terão de ser retirados pela cobertura por não haver passagem por causa das chamas. De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta foi dado pouco depois do 12:15. É uma notícia que haveremos de desenvolver em futuros jornais. A Polícia Judiciária fez buscas às instalações da AIMA em Ponta Delgada, nos Açores. Há suspeitas de abuso de poder e corrupção. Em comunicado, a PJ explica que alguns funcionários da AIMA são suspeitos de darem prioridade a utentes e a processos a troco de contrapartidas patrimoniais. Foram executados 9 mandados de busca e apreendido diverso material, incluindo correio eletrónico. João Gomes Cravinho é o novo reitor do Colégio da Europa, em Bruges. O académico e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros assume um mandato renovável por 5 anos. O anúncio foi feito esta manhã pela instituição. Em declarações à Lusa, João Gomes Cravinho diz que assume o cargo com profunda satisfação e um elevado sentido de responsabilidade. Ponto final no Jornal da Uma, que teve edição do Miguel Videira.